Você quer comprar uma roupa nova ou você quer passear? Essa era a pergunta que meu pai fazia pra gente em casa. Mas pra mim, eu não lembro se ele fazia essa pergunta pros meus irmãos. Essa é a pergunta que meu pai fazia pra mim todo aniversário. E eu sempre falava, eu quero passear. E eu amava aquela coisa de ir no restaurante e de todo aquele serviço e as pessoas que traziam e o cardápio. E eu lia tudo aquilo e comia coisas que eu não conhecia e adorava pedir sempre uma coisa nova no cardápio. Tem todo aquele momento antes em casa que todo mundo se arruma e põe uma roupa especial e você tem uma vibração especial, né, daquela comemoração, daquele momento. Para mim, desde sempre, o restaurante ele teve muito ligado àquilo que a gente conversou ontem, da experiência. Não é sentar para comer, é um passeio, né? Era um presente. Mais do que um passeio, era um presente de aniversário. Era quase como se fosse um grande teatro. Você está dentro de um cenário, você sair um pouco dentro da sua atmosfera do todo dia e você era como se você realmente fosse transportado. A partir do momento que você entrava no restaurante e o maître vinha, boa noite, e levava você para a mesa, tinha aquele transporte, né? E eu era pequena e eu ficava encantada com aquilo, porque o cara puxava a cadeira, e aí você sentava, e aí vinha o guardanapo, e aí você comia, e trocava prato, vinha prato, e tinha aquele balé todo que funciona em volta de você, e você tá ali, né? Como você fosse um espectador. É como se fosse um espectador dentro da própria peça, né? E esse momento do transporte que a comida faz, que você põe na boca e você não sabe o que esperar. E a comida, ela tem essa coisa muito profunda, que ela mexe em tudo com você. Quando você põe na boca, é o paladar, é o, né? Assim, você sente, você não pensa. Não é uma coisa que passa por nenhum filtro, você não acessa nenhuma pré-referência. Você simplesmente é. Ele tinha esse grande amor pela experiência. E ele não queria, ele queria assim 7 dias em cada lugar, porque ele falava, você precisa sentir o lugar, ter tempo, não é para ir lá fazer a foto. Desde sempre para mim teve essa coisa de sentir, de viver. Então sempre teve muito a viagem, as histórias, a história das coisas, o porquê que a gente estava comendo ali, o porquê comer aquela comida. E eu acho que eu fui me encantando com isso. Tava vendo o MasterChef no domingo com as crianças e uma judiação que o menino que saiu é um menino, né? Provavelmente um dos mais talentosos que tinha ali, mas ele tinha que fazer uma vichyssoise. E aí a Paola falava assim pra ele, você tem que conhecer as coisas básicas. Pô, aprender os clássicos. São milhões de clássicos, né? E aí eu falei, quanto afortunada eu sou, porque eu já cresci aprendendo um monte de clássicos. Um monte de coisa que eu já fui aprendendo, porque na minha casa tinha esse lugar para comida. Hoje eu tenho, claro, uma referência desses 20 e tal anos de trabalho, mas eu trago muita referência que já vim de outros X, 10, 12 anos antes de trabalhar com gastronomia, que já estavam presentes na minha vida. Então o restaurante, ele existe dentro de mim, a gente assim, é uma coisa que pra mim convive comigo, né? Então foi uma herança muito rica que veio dele. Esse é o fim da primeira história. Que eu trabalho muito melhor com o restaurante, para o restaurante, porque eu tenho um olhar publicitário. Além de ter essa minha história da experiência, de gostar desse mundo do restaurante como uma vivência, eu tenho esse olhar quanto produto, que a comida, ela tem uma estética, ela tem um apelo, ela tem uma linguagem, o restaurante tem um conceito. Então todo esse leque do branding para mim faz diferença. E falei, ok, existe uma oportunidade no mercado. Nessa época, os buffets eram muito sofisticados, que levavam as comidas em casa, as coisas custavam caro. E poucas pessoas também usavam esse serviço, porque todo mundo tinha cozinheiro em casa, tinha alguém para servir, as pessoas serviam jantar em casa.
Falei, criei um produto lá na minha cabeça, liguei para as pessoas e falei, estou trabalhando com a minha mãe. Minha mãe tinha fama de ser aquela cozinheira sensacional, todo mundo comprava. E aí a gente comprava comida, cozinhava em casa, eu fiz os cardápios. Minha mãe, na hora que ela terminava de preparar, amarrava a panela com guardanapo para não cair a tampa e para ficar bem fechada. E eu levava para casa do cliente a panela, porque era para ela simplesmente as pessoas ligarem o fogão e esquentarem a comida. Então eu ensinava tudo para a cozinheira, para a arrumadeira, como é que ela ia arrumar. E foi super bem, e disso teve um desdobramento que a gente começou a fazer as sobremesas dos jantares. E aí nada mais natural, já que a gente fazia a sobremesa para o jantar, por que a gente não vende a sobremesa para o restaurante? E aí que eu brinco, que eu tenho até esse texto no meu site, e foi entrando pela porta de trás do restaurante que eu me apaixonei e entrei para o mundo da gastronomia. Nossa, fico até emocionada. A gente estava atolada porque chegou uma hora que não dava mais para entregar as sobremesas no volume que estava fazendo em casa. Foi lá, conversou com meu primo e falou, você não está trabalhando aqui no seu restaurante de dia, a gente pode vir cozinhar aqui? E abrimos para pagar o investimento que a gente tinha feito. Criamos um cardápio todo também com conceito e uma coisa que era fácil, tinha um peixe, uma carne e eram quiches, que na época era uma coisa que a gente vendia no buffet, que fazia um mega sucesso, porque a receita da minha mãe era incrível. Então a gente criou 6 quiches de sabores diferentes e aí você escolhia se você queria um frango, uma carne, um peixe para acompanhar a quiche, e tinha uma sobremesa, e era isso que a gente vendia. E aí nessa época, todo dia 7 da manhã, 8 da manhã, eu tava lá abrindo massa, montando quiche. Hoje é mais importante você ter saber conduzir e juntar o time do que saber fazer tudo. Mas com certeza o peso de uma experiência, ela existe. E com uma certa ajuda, porque a gente também entendeu que o negócio não ia bombar sozinho e que a gente precisava de uma divulgação. Então acessamos os amigos e veio uma repórter lá da Folha. E aí a gente saiu na revistinha Quem Quer Almoçar com Elas. E aí comunicamos o que precisava ser comunicado. Então assim, hoje eu sei todo o peso que tem de você desenvolver um produto, ter o preço certo no lugar certo, mas que se você não comunica para ninguém que você está fazendo, você também não tem para quem vender, né? Então eram conceitos que não tinha, né? Assim, eram novos e a gente já trabalhava todos eles, a experiência, a diversidade, a sustentabilidade. Acho que já era uma coisa que já vinha nata com a gente, com esse olhar para o próximo, né? Que eu vou buscar lá no meu pai a coisa do Playfair, né? Vamos ao Playfair com os outros, com a comunidade, com o mundo, com o ambiente. Eu acho que esse foi um momento de mercado ali nos anos 90 também, onde teve essa primeira revolução do que a gente vê a gastronomia como ela é hoje. A gente está prestes agora a estamos vendo aí um novo momento. Isso é outra história. Mas eu acho que foi o momento dessa virada, dessa gastronomia que a gente vive hoje. E foi muito legal ter revido isso e ter participado nesse momento. E aí eu fiquei lá no Ruela 2 anos e aí eu mudei para os Estados Unidos. Me apaixonei, casei e mudei. Era uma curadoria de profissionais que falassem essa mesma língua. E eu falei, uau, eu tenho uma profissão nova. Eu fiz um laboratório quando eu morei fora e aí eu descobri que você ter um restaurante ou você pode ser essa pessoa que entende essa linguagem e que faz essa curadoria dessa equipe de profissionais que juntos vão compor esse avatar ou essa alma do restaurante. Então, a primeira coisa do dia que eu faço é o nosso trabalho da reprogramação e depois eu busco ler alguma coisa que me dê, que me nutra, que me desperte, me alerte para um pensamento novo. E aí eu já começo aquele dia com um pensamento direcionado numa busca de uma coisa nova. E isso tem sido muito rico para o trabalho.
trabalho, porque eu meio que me coloquei mesmo como um trabalho diário de hoje eu vou de novo também, que nem você fala o bordão, o jargão, não todo dia você tem que aprender uma coisa nova. Mas para mim o aprendizado não é só o aprender do significado de uma palavra nova, que eu também gosto muito disso, eu falo isso muito na gastronomia. Eu falo, gente, todo dia a gente pode aprender da onde vem um ingrediente, ou um ingrediente que você nunca conheceu, experimentar, comer uma coisa nova, ou ler, porque tem coisas que a gente acaba conhecendo no todo dia que você não sabe a história daquele ingrediente, daquele prato. Então, desde isso, mas eu acho que todo dia eu tô aprendendo um sentimento novo. Se você acorda e a primeira coisa do dia que você faz é responder o WhatsApp, você está errado. Porque a primeira coisa do dia que você tem que fazer não é fazer para os outros, é fazer para você. Estou bastante dedicada para poder subir no palco daqui a 3 meses.